Gente, eu estou começando mais uma visita em São Paulo, uma visita que está me dando muito prazer de mostrar para vocês, porque eu já conheço esse acervo e tenho o maior carinho pelo dono do acervo. Eu não sei o que ele vai achar disso, mas eu vou chamá-lo de amigo, porque eu já falo para as pessoas, eu tenho um amigo que tem uma coleção russa. Uma coleção da qual faz parte, inclusive, esse cachorro, porque também é de origem russa. Então, assim, é uma coisa completamente inusitada, completamente fora de tudo que nós temos, assim, possibilidade de ver. Eu não sei se existe outra no Brasil, ele vai poder falar para nós, mas é uma coisa muito peculiar, muito especial e, consequentemente, a pessoa que é dona dessa coleção é uma pessoa especialíssima. Eu não estou propícia para a ocasião, mas vocês vão me desculpar que eu estou num calor de São Paulo e não dei conta de tive tempo de me trocar para vir a rigor como a ocasião pedia. Mas vocês vão dar um desconto aí. Imagina. Gente, eu vou pedir para ele se apresentar. Esse aqui é o meu amigo querido, que foi me apresentado por uma outra querida, Cristina Nascimento, que é minha amiga. E eu tô pegando um pedacinho aqui para mim. Primeiro é isso, Saul? É isso. Vamos lá, se presente, por favor. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter vindo à minha casa, fico muito contente. Eu é que fico. E para mim é um prazer, um grande prazer. Uhum. Meu nome é Saul de Moraes Bonilha, sou daqui de São Paulo, nasci aqui, vivo a vida inteira aqui em São Paulo, já viajei algumas vezes e falando diretamente já da casa, porque é uma casa que meio fora de moda, porque é uma outra, uma coisa que sai um pouco do normal. É o lugar que eu fiz para mim, onde eu me sinto bem e que tem a minha cara, vamos dizer assim. Isso aqui é importante. Tem a minha cara, e foi uma coincidência, muitas coisas. Eu nunca pensei em fazer uma coleção, né, Vêndica? Não foi imaginado, pensado, foram surgindo. Compra uma coisa ali, um leilão, um antiquário, numa viagem. Daí, quando você assusta, tem 3, daí é bom, se tem 3, 4, assim, e acaba juntando. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Qual que foi o start? O que aconteceu com você? O que te aproximou da arte russa, já que não é origem familiar, nem nada? Como que foi que começou essa história? A minha relação com a Rússia, quando eu digo Rússia, é a Rússia tsarista, a Rússia imperial. Sim. Por uma coincidência, eu morei num bairro aqui em São Paulo, onde a única família do quarteirão brasileira era a nossa. E havia 4 famílias russas morando naquele quarteirão. E gente muito interessante. Eram refugiados que tinham saído da Rússia durante a Revolução, durante a Guerra Civil, na década de 1920, 22, por aí. E uma gente muitíssimo bem educada, de altíssimo nível. E você se relacionava? E eu era criança e comecei a conviver com aquela gente. Então tinha ex-coronel do Tsar, tinha gente do Partido Cadete, tinha gente que tinha condessa, tinha a bisneta da filha do Tsar Nicolau I. Então, era uma gente muito interessante e eu comecei a participar desse mundo e conheci todo mundo. Evidentemente, naquela ocasião, eles já eram mais idosos, Sim. Eu tinha 12 anos, 13 anos. Então, toda essa gente já morreu. Não existe. Todos já morreram. E eu tinha um vizinho, que se chamava Boris Ivanovich Saladovnikov, que dava aula de russo. Ele tinha 85 anos, eu tinha 12 ou 13 por aí. E eu fiquei curioso e fui estudar russo com ele. Meu Deus, e aprender aquelas letras? Pois é, hoje eu falo mal. O meu sotaque, vamos dizer, é bom. Mas meu vocabulário é pobre e já esqueci muita coisa. E russo é uma língua muito difícil. Mas a partir daí me despertou a curiosidade pela história da Rússia, pela literatura, pela arte, enfim. Então eu vivi nesse mundo russo, vamos dizer. E era muito interessante. Então aprendi
a tomar o chá, tomar a vodka, isso bem mais tarde. E o meu sonho era visitar a Rússia. Então, a primeira vez que eu consegui, eu fui com meu irmão, ainda no tempo da União Soviética. Foi a Você primeira foi? Vez. Fui. No tempo da União Soviética, foi uma viagem muito Era interessante. difícil? Bastante difícil, porque nós não tivemos liberdade de fazer o que nós queríamos. Podia ir e vir. Não podia. Então eu pude ver algumas coisas que eu queria, mas muitas outras coisas que eu sabia que existiam, porque eu já tinha lido, Você não foi. permitiram. E Isso em que ano, Saul? isso foi nos anos 80. Tá. E depois, quando terminou a União Soviética, eu fui algumas vezes para a Rússia. Foi 90, 90? Foi 89, 90. Queda nessa, do Muro de Berlim. Foi nessa época. E eu acabei voltando. E a cidade do meu interesse, a cidade que me atrai muito é São Petersburgo. Não é Moscou, Moscou é uma cidade interessante, bonita, mas São Petersburgo é uma maravilha. Na minha opinião, é a segunda cidade mais bonita do mundo. Qual que é a primeira? É Belo Horizonte. Que ótimo! Não esperava de jeito nenhum essa, gente. Registra aí. Saul, você é demais. Vamos lá. A primeira, na minha opinião, até de estética, né? Eu acho que Paris ainda é imbatível. Mas São Petersburgo um desenho, Paris. É um espetáculo de cidade, é linda, aquele sofisticada. rio. E você sente a atmosfera. E agora, com a liberdade que tem, etc., com a volta do turismo, a cidade está alegre, cheia de teatro, cheia de gente fazendo performances pela rua. É muito bonita a cidade e muito agradável também. E tem muita coisa para se ver. Não, principalmente com certeza. Quando você se interessa pelo assunto, então eu já tinha lido, tem o conhecimento intelectual, daí tem o conhecimento palpável. É outra coisa, né? Então, coisas que me interessavam muito. Achar a casa do Rasputin, achar a casa da Ana Viruba, enfim, onde o Tsar saiu para fazer... As coisas da história mesmo. E estão muito bem conservadas. Então, você consegue fazer um passeio pelo tempo. As coisas estão lá. E você comparando a São Petersburgo de 100 anos atrás com a de hoje, as coisas, evidentemente, mudaram. Mas os prédios básicos, tradicionais, importantes, estão lá. Estão lá É uma viagem maravilhosa e tem muita coisa. Os teatros, os balés, as óperas. O Hermitage. O Hermitage, que é uma maravilha. O Hermitage, você pode passar a vida, né? Eles dizem, se você ficar vendo cada peça por um minuto, verde, você sala passa... azul, sala não sei o quê. É muito grande. Agora tem os museus pequenos, os museus menores. Eu não fui, né? Eu fui nas coisas que são, assim, as coisas que chamam mais atenção. Mas daí você vai várias vezes e acaba eu preciso descobrindo, voltar. né? Então, recentemente criaram um museu Fabergé, só com obras do Fabergé. Gente, nós vamos ter oportunidade de ver aqui, tá? Ele tem um Fabergé aqui, nós vamos ver. E é um museu que é no Palácio Shuvalov, se não me engano. E, então a coleção está lá. Então tem muita coisa. E ao redor de São Petersburgo tem os palácios, tem as casas de campo. É muito bonito. É uma viagem que constrói. Gente, para quem que pensa que na Rússia só tem matrioska Não, essa é a arte popular, né? Que tem. Agora, comprar antiguidade na Rússia, por exemplo, hoje é impossível. Primeiro porque tem uma burocracia, não pode sair, eles consideram antiguidade que tem mais de 50 anos, então realmente não dá. Eu tive uma experiência, eu te contei, eu comprei um ícone numa rua, com um cara vendendo, e a guia falou o tempo inteiro, não leva isso que não vai passar, não leva isso que não vai passar. E não era uma coisa não era nada, não é coisa de valor, parecia bem antigo. Então, ícone, principalmente, é proibido sair um ícone. Ícone que tenha mais de 50 anos, ou de 100, né? Os ícones pré-revolução, eles não deixam sair. E quando permitem, tem um imposto altíssimo e tal. Não vale a pena. É complicado. Então, eu nunca comprei nada lá na Rússia. Não, a não ser coisinhas, lembranças, miudezas. Mas nada de antigo, porque é muito difícil e tem pouco. Pelo menos eu não achei. O que eu tenho de coisa russa foi por aqui mesmo.
Gente, uma pergunta que eu fiz para ele quando eu estive aqui de outra vez é exatamente isso. E assim, agora ele já explicou, né? De onde que vieram as coisas russas? O pouco que tem aqui no Brasil e que teve, vieram através dessas famílias que vieram fugidas, né? Que imigraram para o Brasil, para a Argentina, que você falou também, né, Saul? Também tem. Muito para a Argentina. E ele falou que fica de olho nos leilões, o que aparece nos leilões. O que mais, Saul? Qual que é outra fonte? Antiguidade, antiquários. Quando às vezes aparece Rússia, alguma a coisa... pessoa nem sabe que é russo, né? Eu sei que sabe. Mas é mesmo. Então, eu fico atrás de oportunidades. Quando aparece uma oportunidade que eu possa comprar, evidentemente, porque se aparecer com preço de mercado internacional, daí eu não tenho possibilidade. Mas quando surge uma oportunidade, se eu puder, eu compro. Adquire. Quando eu tinha meus 14 anos, como eu disse, comecei a me interessar por isso, eu fiz um propósito. Quando aparecer alguma coisa russa, eu vou comprar. Mas consegui comprar uma colher, um copinho, e assim, porque não tinha, era difícil de achar. Mas eu ganhei depois de uma vizinha, bem velhinha já, ela viu o meu interesse e ela me deu um ícone. Foi o primeiro ícone, que eu então coloquei lá no meu quarto e tal. Foi o primeiro. E daí deu o início da coleção, porque eu acho ícone uma coisa muito bonito, artisticamente é bonito. E lá nas igrejas é maravilhoso. As igrejas ortodoxas são maravilhosas, são lindas. Olha, então, gente, elas não têm imagens, né? Os ícones nós vamos mostrar aqui, vamos mostrar esse ícone que deu início à coleção. Eles são planos, né? E com alguns, geralmente com a pintura com algum detalhe de prata, não é isso? Normalmente o ícone é uma pintura sobre madeira, tem toda uma técnica, claro. A pessoa que faz o ícone não pode ser qualquer um, ele tem que ter uma coisa mística na pintura do ícone. Isso eu não sabia. Quem pinta ícones, até hoje tem mosteiros na Rússia que pintam os ícones. Então, as pessoas têm um preparo, a tinta tem uma certa qualidade, um tipo de tinta vegetal, coisa do tipo. E depois, normalmente, põe uma capa de prata ou de prata. Um trabalho de artesão, de quase... mais simples, para proteger a pintura. E essa capa de metal, que em russo se chama riza, deixa as mãos e o rosto descobertos. É muito interessante. É bonito. E depois muitos ícones têm uma caixa, chama quiot, onde é colocado esse ícone com a cobertura de prata, com a riza e dentro do quiot. E tem ícones na Rússia, nas igrejas, que são maravilhosos, né? Enormes, com joias. Pedrarias. Isso que eram doações. As pessoas faziam suas promessas, prometiam de dar um colar, um brilhante. Então, isso tudo era colocado na cobertura. É um ex-voto russo. Ex-voto russo, exatamente. Não é mesmo? Só que uma maravilha e muito valioso. Né? Nossa, interessantíssimo. Muito bacana. Gente, nós vamos mostrar um pouco da coleção dele. A casa é toda, a concepção toda da casa é com mobiliário, tudo bem clássico, né? O que não é russo é bem próximo do que seria, né? Vamos dizer assim, os sofás e tudo, né? A casa é clássica. Eu resolvi não seguir moda. Falei, desde o meu primeiro apartamento, quando eu era criança, com 20 e poucos anos, eu já comprei coisa clássica. Então, estou sempre fora de moda, né? Porque... Mas essa é a personalidade, né, gente? É o estilo, e eu acho que isso me possibilitou ao longo da vida ir comprando coisas sempre com o mesmo estilo. Então, se eu tivesse seguido moda, eu imagino, a casa fica fora de moda, você tem que ficar renovando, etc. Muito, então, e aqui não. Não passa. Não passa. Sempre foi mais ou menos assim. O meu foco, como eu gosto de coisa russa, então eu tenho prata, essas coisas. Agora, móvel russo para achar aqui no Brasil é muito difícil. É muito difícil, mas eu consegui um sofá, algumas cadeiras, mesa, lustres. Então eu fui ao longo da vida, ao longo do tempo. É um grande garimpo, né, gente? E para formar isso aqui foi um grande garimpo e
E ele conseguiu dar uma ordem nisso, né? Porque a casa está montada, não é mostrando só a coleção, é uma casa que ele usa, que ele recebe, que ele tem um piano, que ele recebe gente para tocar, para cantar. Então, assim, é uma casa viva, a casa funciona. Lógico. Tá? Nós não estamos aqui mostrando um museu, não. Gente, olha aqui. Meu Deus. Melhor Graf. Gente, ele chama Graf, só para vocês saberem. É conde. Em russo. Em russo. Fique quieto. Gente, eu vou fazer uma observação aqui. Acho que ele não falou, a profissão dele é advogado, tá? Mas ele é um profissional de decoração dentro da casa dele. Porque ele conseguiu harmonizar as coisas. Coisas não estão aqui jogadas, né? Elas estão harmonizadas. Então agora a gente vai partir para mostrar algumas coisas específicas eu vou mostrar as coisas que me chamam mais atenção e ele vai falando. Vamos lá? Eu nunca tive intenção de decorar alguma coisa. Mas foi só a minha casa que eu fui juntando. Vamos lá. Gente, nós passamos aqui por uma sala que a gente vai mostrar algumas coisas específicas e que foi uma reforma que ele fez recente. Ele acrescentou esse espaço aqui, tá? Então ele está me contando aqui e vai falar para vocês, vai falar sobre esse móvel que não é russo, mas que tem um estilo. Pode falar aí, Saulo, vamos lá. Eu quis fazer nessa sala um ambiente com coisas russas. É muito difícil você achar móvel russo aqui no Brasil e diria que praticamente impossível. Eu tenho esse Trumeau que não é russo, é dinamarquês, do final do começo do século XIX, tem uma inscrição, uma data, mas era um tipo de móvel muito usado na Europa do Norte, Suécia, Dinamarca e muito na Rússia. Então, os móveis Império Russo têm muita ligação com móveis alemães ou do norte, principalmente norte da Europa, Suécia e tal. Então, esse eu consegui aqui no Brasil, aqui em São Paulo, então se adapta a ideia de coisa mais russa. E nesta sala que eu consegui juntar algumas coisas russas e alguns poucos móveis que eu fiquei atrás procurando. Todos têm uma história e uma grande dificuldade para adquirir. Então esse é um sofá Império e o ambiente todo é mais Império, que eu acho que é o estilo que eu me adapto bem. É mais clássico, é mais sério. Austero, que você falou. Austero, é um estilo austero que eu gosto e eu acho mais interessante que o francês, embora o Luís XVI, sei lá, eu não sou expert em estilo, eu nunca estudei isso, é só de ouvir falar. Mas que é muito bonito, o Luís XVI para mim é um dos estilos mais bonitos, mas esse é mais austero, eu me sinto melhor com esse estilo. Então, esse sofá é russo, do 19, os quadros são todos russos. Esta mesa, que é muito interessante, é uma mesa russa. Eu trouxe a mala para levar embora. E eu vou ter que ficar de olho, então. Essa mesa, eu sou apaixonada com ela, gente. Olha esses entalhes. São garças, e ela é cheia de gavetinha. Tem gavetinha aqui, tem gavetinha aqui. Olha, gente, que coisa preciosa. Essa mesa é muito interessante e é uma mesa russa. Essa é russa. Essa mesa é russa, os lustres são russos. Fala só sobre aqui, vamos aproveitar aqui, gente, é porque, olha, são poucas coisas que a gente conhece da Rússia. Então, assim, a gente chama atenção para aquelas coisas que fazem parte da nossa memória, do nosso conhecimento. Então, fala para nós um pouquinho sobre o ovo Fabergé. Eu tive a sorte, a oportunidade de conseguir um ovo Fabergé. Eu tenho uma porção de ovos que eu trouxe da Rússia e tal, novos que são... Feitos atualmente. Feitos atualmente, que são lembranças e tal. Esse é um original Fabergé. Fabergé tinha um ateliê, como nós sabemos. Um ourives, né? Um ourives. Sim. E ele ficou famoso principalmente por causa dos ovos imperiais. Isso não é um ovo imperial. Sim, a gente visita e vê as coleções, né? Claro. Mas os ovos imperiais, que eram os que eram encomendados pelo Tsar para dar de presente à mãe e à tsarina. Em datas especiais. Na Páscoa. Na Páscoa. Então, esses ovos fabulosos, que custam uma fortuna, etc. e tal,
estão hoje na Rússia, em São Petersburgo. Após a Revolução, esses ovos dispersaram, sumiram, desapareceram, e posteriormente foram juntados numa coleção em Nova York, na Forbes Collection, na Quinta Avenida. Uma parte desses ovos ficou nos Estados Unidos e uma parte no Museu do Kremlin. Quando eu fui à União Soviética pela primeira vez, eu fui visitar, então eu tinha visto em Nova York e consegui ver a outra parte da coleção. Entendi. O que aconteceu que eu acho interessante? A Forbes pôs à venda a coleção. Então eu imaginei, bom, agora vai dispersar, nunca mais vão achar, que vai sumir. Num leilão da Christie's ou da Sotheby's, não me lembro. Antes do leilão, alguém foi e comprou esses ovos por uma fortuna imensa. Um russo? Não sabíamos, ninguém sabia. Ah, e sumiu, tá. sumiu. Bom, posteriormente, quem comprou foi um desses oligarcas bilhardários russos, pegou a coleção da Forbes e levou para a Rússia. Para juntar com a outra? Pois ele era uma coleção particular dele, não exposta ao público. Ah, tá. Coleção Mas está dele. na Rússia, pelo menos. Está na Rússia e agora está exposta. Porque nesse momento. Ele fez um acordo com o Ministério da Cultura, sei lá, e abriu um museu num palácio de São Petersburgo, que pertencia à família Shuvalov, uma família nobre da Rússia Imperial, e toda a coleção dos ovos imperiais está nesse palácio. E mais as outras coisas, porque Fabergé a gente pensa já nos ovos... Só fez ovo. Não, mas ele fez muita coisa, peças, mesas, objetos, copos, para tomar. Um artista. Uma coisa maravilhosa. E ele tinha no seu ateliê vários joalheiros especializados em determinadas coisas. Então, especializado em prata, em pedras preciosas e esmalte. E um desses especialistas em esmalte era o Pavel Avshinikov, que era o joalheiro que fazia as peças de... Eu vou tirar aqui. As peças de esmalte para Fabergé. E Pavel Avshinikov tem uma sala especial nesse Museu Shuvalov, em São Petersburgo. Então, quando eu descobri a sala, e tem vários ovos semelhantes e outras peças, porque ele era a grande autoridade, o grande artista que fazia. Eu tive a sorte de ter esse ovo o Fabergé, porque é do ateliê de Fabergé. Feito pelo Pavel Avshinikov. E aí as pedras todas, o esmalte, a técnica de esmalte. A especialidade dele era justamente o esmalte. Né? Gente, eu tenho que chamar atenção para coisas específicas porque não dá para a gente ver tudo. Eu vou falar dessas caixas porque eu já vi uma exposição dessas caixas na Sandra e Márcio e me encantei. E aí cheguei aqui e encontrei essas caixas. Fala para mim um pouquinho dessas caixas. Essas caixas, na realidade, algumas eu comprei, mas a maioria eu recebi eram do meu irmão. Quando meu irmão morreu, eu fiquei com as caixas. São porta-joias, tem bacará, essas aqui são bacará, mas são francesas, basicamente. São francesas, basicamente. Ali o Art Deco ali toda... Tem uma Art Deco. Essa ânfora eu acho interessante, porque é pedra, né? São pedra com bronze. Pesadíssimas. Pesadíssima. Aqui, gente, nós estamos no ponto inicial da coleção, né? Que ele contou que ele foi presenteado, né, por uma vizinha, uma senhora bem idosa já, com um ícone. Foi esse?
Foi esse. Esse. Então esse foi o primeiro ícone, a primeira peça russa que eu tive. Eu deveria ter, naquela ocasião, 14 anos, 14, 15 anos. Então foi o primeiro. E a partir daí, porque é o aspecto artístico que me chama a atenção. E eu acho ainda que é o ícone mais bonito que eu tenho. De todos é o que eu prefiro. Não sei se é porque foi o primeiro ou se porque ele é bonito mesmo. Fala um pouquinho desses vasos pra gente também. Esses vasos, como eu disse, como não foi nada planejado, um dia eu comprei um vaso desse, um Vieux Paris ou de Viena. É mais ou menos o mesmo estilo o que define o tipo de decoração e tal. Vi um vaso desses no Mercado das Pulgas em Paris, achei bonito, comprei. Depois achei, coincidentemente, na mesma viagem, achei um outro, comprei. Daí tinha um par. E aí foi. Tinha um par e comprei um aqui, comprei. Agora não tem mais onde pôr, eu resisto, não vou comprar mais nada, porque não cabe. Vou tomar a liberdade de chamar a atenção para esse ícone aqui, porque esse ícone eu acho especial. Embora o meu preferido seja esse, porque o primeiro, esse daqui é um espetáculo. Né? Eu acho a pintura é tão detalhada, tão bonita, que a capa eu achei melhor deixar separada. Tirei a capa, pus do lado, porque senão ia aparecer só o rosto e as mãos. Então, aqui está, é a dormição da Virgem, né? Dormição de Nossa Senhora. Agora eu queria falar dessa curiosidade aqui, né? Que para as pessoas católicas não é comum, mas assim, eu já conhecia, mas eu acho linda essa sua coleção aqui, até eu gostaria de ter um. Acho muito interessante. Quando aparecer um, de vez em quando aparece. Pois é. Isso não tem nada a ver com a igreja ortodoxa ou católica. Não. Essa é uma peça chamada Yad. Yad, em hebraico, quer dizer mão. Por coincidência pensada, são todas russas, com exceção dessa daqui, que é marroquina. Essas mãos, Yad, servem para ler a Torá, a Bíblia hebraica. É o livro sagrado dos judeus. Exatamente. Que é escrito em pergaminho, em rolo. Então, a função do Yad é dupla. Primeiro, uma questão de respeito, para você não tocar na Torá, nessa palavra de Deus. E a outra, por uma questão prática, para não sujar, não engordurar o pergaminho. Então, isso é usado para a leitura da Torá. Yad. E aqui eu tenho, por curiosidade, duas pequenininhas que eu presumo que sejam... Dos bar mitzvah. Exatamente. Da criança que está fazendo 13 anos. É bar mitzvah. Todas são russas, com exceção dessa daqui, que é marroquina. Mas elas são de prata russa. Século, início do 19 até meados do 19. Gente, aqui nós temos uma peça muito importante. É essa mesa que ele vai falar para nós, que ele, ao longo dos anos, conseguiu adquirir só pecinhas da malaquita, que é uma pedra originalmente russa. Então, assim, aí depois uma pessoa que o conhecia e sabia que ela estava num leilão, ligou para ele e falou assim: Saul, você vai perder? Você vai deixar vender? Aí ele teve que comparecer, né, Saul? Vamos ver, fala aí. Eu sempre gostei de coisa russa, evidentemente, já ficou claro, e malaquita é algo muito raro, muito precioso. A malaquita tinha na Rússia e em alguns lugares na África, na Tanzânia também tinha, no Ruanda, também tem, ou tinha, minas de malaquita. A gente não sabe. E na Rússia tsarista ela era muito usada como decoração. Tem uma sala no palácio, que é hoje um museu, que é a sala do malaquita. As colunas são de malaquita. Tem vasos de malaquita, etc. e tal. E o que eu tinha como a Vênica mencionou... Micro-ovos de malaquita. Ao longo da vida eu consegui comprar uma caixinha, um ovinho, assim, foi o que deu. De repente apareceu essa mesa que tem o tampo de malaquita, a estrutura de bronze e veio de um palácio na Rússia.
por coincidência, por sorte, acabou chegando aqui em São Paulo, não me pergunte como, e me informaram. E eu falei, eu não vou nem ver. É melhor eu não ver, porque vai ser impossível. Enfim, eu acabei vendo e depois de muita negociação e a coisa foi facilitada, etc. e tal, consegui comprar essa mesa que é uma das minhas... joias preferidas. Exatamente. Eu acho ela... É uma mesa palaciana, veio realmente de um palácio de São Petersburgo, tem rodízio, então tem rodízio, eu não sabia. Palaciana e é de malaquita, coisa que é raro de achar. Então é uma preciosidade, né, gente? Preciosidade. Eu acho bonita. Bonita, é muito especial, porque o trabalho da malaquita é diferente, não é um pedra mármore normal. Qualquer, né? Muito especial. Só vou mostrar para vocês que é uma cadeira russa. Ele comprou esse tecido aqui mesmo. Não, tinha trazido da Europa? Como é que é o tecido? Esse tecido eu achei parecido. Quer dizer, faz lembrar, porque tem esse desenho aqui, tá vendo? E ele tem os arabescos. Que é semelhante. Eu comprei em Londres e trouxe para... Então ele conseguiu comprar em antiquário 4 e depois 2. E eu acho ela de uma delicadeza. São Adoro bonitas. São duas. E tem muito semelhantes lá no Shuvalov, tem essas cadeiras. Então, assim, eu acho elas especiais aqui na casa. Esse bronze é de um escultor, Pierre Cartellier, do século XIX, acho que ele morreu em 1830. E chama-se L'amour ramassant un papillon, o amor colhendo uma borboleta. E costumava se fazer como homenagem ao escultor primeiro, reproduções que chegassem, não era cópia, eram reproduções da mesma peça. Sim. E a outra reprodução está no Museu d'Orsay. Então eu tive a surpresa também de achar no Museu d'Orsay a outra reprodução feita por ele, que está lá. Então, mesmo título, com algumas pequenas alterações. Então essa é um bronze que eu também especial. E a mesa aqui também, gente, é uma mesa especial. Ele tem essas duas alongadores aqui que fazem um formato super lindo, né? Você pode, em caso de necessidade, você pode aumentar um pouquinho. Muito linda. Aqui, gente, nós vamos partir também aqui para essa sala, que é a sala de música dele, onde ele recebe pessoas para tocarem, para fazer um sarau mesmo, né? Eu não toco piano, na verdade. Eu tenho piano, mas não toco. Então, de vez em quando vem pessoas fazer ensaios e faço uns saraus, né? Que tem tudo a ver, né, gente? Porque o clima aqui conspira a favor disso. É isso aí, gente. Continua o nosso tour. Vocês vão ver a sala de jantar, que é uma sala de jantar muito linda, toda com o estofamento preto. E ele pôs um biombo para tampar a porta, que está super bonito. A casa tem como se fosse uma varanda aqui no entorno, que também é super interessante, está toda decorada também, clássica e com coisas maravilhosas. E vamos dar uma olhadinha no segundo andar, rápida também, porque só para a gente pontuar e para vocês verem que a casa inteira é peculiar. Gente, nós estamos passando aqui para o segundo andar para a gente mostrar para vocês que ele continuou com o mesmo estilo. As coisas não mudaram, não é a sala, o estar que é clássico. Pelo contrário. Pelo contrário, aqui vocês vão ter também surpresas. Esse vermelho maravilhoso, que eu adorei essa cor, né, dá um destaque. Aqui ele tem dois cusquenhos, né, que são quadros tradicionais, né, com essas molduras que são, eu acho que é São Miguel Arcanjo, eu não sei. O São Miguel e São Rafael. E São Rafael, muito lindo. E dois aqui samovars, né, gente, que a gente também não, são as vasilhas de tradição, é de chá mesmo, né? Para chá. Para chá russas. Aqui a gente está na biblioteca, gente. Não vou falar nada da biblioteca. Você quer falar alguma coisa, Saul?
Não necessariamente. Sim, clássica, né? Não tem nada de muito especial. É mais inglesa, austera também. Gente, eu não falei aqui, vocês podem ver um pouco do estilo da casa também, que também é uma casa... De que ano que é essa casa, Saul? Essa casa dos anos 40. É uma casa dos anos 40, tá? Eu não pontuei também, nós estamos no Pacaembu, também é uma casa que acolhe muito bem essa coleção, porque ela também é uma casa que tem um estilo. Gente, o que falar desse quarto? É muito difícil, né? É um mobiliário todo especial. Olha esse sofá, que coisa mais interessante, mais trabalhado, cheio de entalhes. Mas olha, é sem palavras, esse quarto aqui é muito especial. Gente, aqui nós temos um quarto de banho, tá? Então, assim, tem o chuveiro, tem a banheira separada, tudo com Bosseri, né? É. Bosseri. Gente, depois é importante filmar também essa coleção de escovas, tá? Que tem desde uma escova aqui para você tirar os cabelinhos que você eventualmente pode ter cortado, uma para passar na unha. Gente, aqui vocês vão poder observar uma coleção de deusas chinesas. Elas têm um nome específico, mas eu não estou lembrando aqui agora. Que são todas feitas em porcelana branca. A coleção dele é linda e ele pegou uma coluna aqui da casa, original da casa, pintou de vermelho e deu um destaque todo especial, muito bacana. Gente, nós estamos finalizando essa visita aqui nessa casa maravilhosa e eu queria muito agradecer a oportunidade de ter podido... Eu que agradeço. Mostrar para as pessoas, você sabe que todo mundo tem uma curiosidade na casa alheia. Sim. E essa casa é uma casa que dá curiosidade, super curiosidade, porque tudo é especial. Tudo é muito interessante, então assim, é uma grande oportunidade para as pessoas. Você está de parabéns que você construiu um acervo com muito charme, com muita graça, como você. Ora, muito obrigado. Tá? Gentileza sua. Não, muito de jeito obrigado. nenhum. E aqui eu trouxe um presente mineiro para você. Que bom, eu gosto muito de mineiro. Eu já sei o que é. Olha só. Uma goiabada. Uma goiabada e deve ser um queijinho. Não vai durar até amanhã. Vamos comer já. Vamos comer já. Faltou o pão de queijo, né? O pão de queijo eu trago da próxima, tá? Muito obrigado. Eu que te agradeço super, viu?